O motor ainda está lá na garagem, e você está sentado no chão de concreto com o capacete no colo, as costas na parede, e a respiração, enfim, desacelerou pela primeira vez desde cedo. Você não está pensando naquilo que te devorava quando saiu. Não está pensando em nada. Suas mãos cheiram a couro e gasolina. As pernas estão duras. Os ombros soltos. E em algum ponto entre a saída da garagem e o lugar onde você decidiu voltar, algo cedeu. Não se resolveu. Cedeu? Como se uma válvula abrisse e a pressão acumulada por dias finalmente encontrasse por onde sair. Você não planejou isso, não marcou hora, não sentou diante de alguém para falar da infância, você só pilotou e funcionou. Alguém na sua vida já sugeriu terapia. Talvez mais de uma vez. Talvez com razão. E talvez você tenha ido uma ou duas vezes, sentado numa sala, respondido perguntas e saído com a sensação de ter descrito o contorno de uma ferida sem de fato tocá-la. Ou talvez nunca tenha ido, porque alguma coisa em você sabia que o que faltava não eram palavras. Era vento, era estrada. Era essa combinação exata de velocidade, som e esforço físico que faz no seu cérebro algo a que 50 minutos de conversa nunca chegaram. Esta é a psicologia de quem pilota moto em vez de ir para a terapia. E ao fim desta conversa, você vai entender por que o que acontece naquela moto não é fuga. É outro meio de chegar ao mesmo resultado neurológico que a terapia tenta produzir. Você já percebeu que pilotar conserta coisas em que conversa nenhuma toca? Há dias em que você poderia falar por horas e o nó no peito não mexeria, mas meia hora na moto e o nó afrouxa. Não porque você entendeu alguma coisa, não porque ganhou clareza ou mudou a perspectiva, porque seu corpo fez alguma coisa, suas mãos apertaram, suas pernas pressionaram, seu tronco sustentou, seus olhos acompanharam. Cada músculo do seu corpo entrou numa tarefa que exigia entrega total, e quando terminou, a química do seu sangue já era outra. A ansiedade não foi resolvida, foi metabolizada, pelas mãos, pelo acelerador, pela vibração que subiu pelos antebraços e foi pousar em algum ponto da coluna. Você já tentou explicar isso para as pessoas e viu acenarem com educação, enquanto claramente achavam que você estava descrevendo o escapismo. Você só está evitando seus problemas, está fugindo. Isso não é enfrentar. E você parou de explicar, porque a distância entre o que elas imaginam e o que você vive é grande demais para as palavras atravessarem. Elas te imaginam numa moto correndo. Você está numa moto ficando em silêncio. A velocidade é irrelevante. O silêncio é tudo. E tem uma coisa que você nota no dia seguinte de uma pilotagem, em contraste com o dia depois de uma noite ruim de ruminação. Depois de ficar na cama, revivendo a mesma conversa, ensaiando a mesma discussão, imaginando as mesmas catástrofes, você acorda exausto e aquilo ainda está lá, às vezes pior. Depois de uma pilotagem, você acorda e aquilo mudou de forma. Não sumiu, mudou de forma. Passou de grito a murmúrio, de parede a porta. Alguma coisa se deslocou enquanto suas mãos estavam no guidão e não conseguia se deslocar enquanto sua cabeça estava no travesseiro. Você não sabe o que mudou, mas alguma coisa mudou. Você sabe que pilotar não substitui a ajuda profissional. Não se ilude quanto a isso, mas também sabe com a certeza de quem testou isso 1000 vezes que a moto faz algo que a cadeira não faz. E o fato de você não conseguir pôr em palavras não quer dizer que não seja real. Mas eis o que de fato está acontecendo. E quando você entender isso, vai saber exatamente por que a estrada funciona quando as palavras não funcionam. Em 2021, pesquisadores da UCLA mediram os efeitos neurológicos de uma pilotagem de 20 minutos com sensores de EEG e amostras de cortisol. O que encontraram foi espantoso pela precisão. O cortisol, principal hormônio do estresse, caiu 28% nos primeiros 20 minutos. Ao mesmo tempo, o foco sensorial aumentou na mesma proporção e a frequência cardíaca subiu 11%. O cérebro se acalmava e despertava ao mesmo tempo. Essa combinação de menos química de estresse e mais engajamento é extremamente rara no cotidiano. E é também o alvo neurológico exato de várias intervenções terapêuticas baseadas em evidência. A pilotagem produz por via física aquilo que a terapia tenta produzir por meios verbais e cognitivos: redução da resposta ao estresse e aumento da atenção ao momento presente. O mecanismo é o que os psicólogos chamam de atenção plena forçada. A meditação mindfulness tradicional pede que você escolha focar no momento presente. O problema é que, quando você está ansioso, deprimido ou com dor, seu cérebro resiste a essa escolha. A rede de modo padrão, a parte do cérebro que gera preocupação, ruminação e narrativas autocríticas, luta pelo controle. Você se senta para meditar e, em 30 segundos, seu cérebro já está servindo cada problema sem solução e cada medo em aberto do seu estoque. A atenção plena voluntária exige uma mente calma de partida, que é exatamente o que você não tem quando mais precisa dela.
Uma moto não pede sua colaboração, ela exige sua atenção total ao ligar essa atenção à sua sobrevivência física. Você não consegue ficar remoendo coisas enquanto faz uma curva em alta velocidade. Não dá para reviver uma discussão enquanto monitora o carro no seu ponto cego. Não dá para imaginar catástrofes futuras enquanto olhos, mãos, pés e tronco processam, em tempo real, sinais de sobrevivência. A rede, de modo padrão, não é só suprimida. Ela fica sem combustível. Não sobra capacidade para ela. E depois de 20 ou 30 minutos dessa presença forçada, os padrões de ruminação não conseguem simplesmente recomeçar. O ciclo foi quebrado por privação neurológica, não por força de vontade. Essa é a diferença crucial entre a moto e a cadeira. A terapia pede que você observe seus pensamentos e os reformule. A moto faz os pensamentos pararem. As duas são válidas. As duas produzem mudança neurológica mensurável, mas atuam por canais completamente diferentes. A terapia é uma intervenção de cima para baixo. Começa na cognição e desce até o corpo. A motocicleta é uma intervenção de baixo para cima. Começa no corpo e sobe até a mente. Para algumas pessoas, esse caminho de baixo para cima não é apenas eficaz. É o único que realmente alcança o problema. A doutora Kelly Lambert, da Universidade de Richmond, documentou amplamente essa distinção em suas pesquisas sobre recompensas guiadas pelo esforço. Ela descobriu que o cérebro tem um circuito antigo que responde ao esforço físico quando ele produz um resultado concreto, quando suas mãos fazem algo e seus olhos veem o efeito. Seu cérebro libera dopamina, serotonina e endorfinas numa combinação que combate diretamente a neuroquímica da depressão e da ansiedade. Esse circuito evoluiu quando sobreviver dependia de resolver problemas fisicamente. Construir, caçar, navegar, reparar. A vida moderna, com seu trabalho abstrato, baseado em telas e fisicamente desconectado, quase nunca ativa esse circuito. Mas pilotar uma moto o ativa sem parar. Cada ajuste no acelerador, cada inclinação, cada frenagem é um esforço físico que produz um resultado imediato, visível e sentido. Seu corpo resolve problemas em tempo real, e seu cérebro paga você exatamente na moeda que a ansiedade e a depressão esgotam. Lambert defende que a epidemia moderna de ansiedade e depressão é causada em parte pelo desaparecimento da recompensa guiada pelo esforço da vida diária. Seus ancestrais ficavam ansiosos e construíam alguma coisa. Sentiam medo e fugiam de alguma coisa. Ficavam frustrados e consertavam alguma coisa. O esforço físico com resultado visível completava o ciclo do estresse e restaurava a neuroquímica. A ansiedade moderna tem a mesma urgência, mas não tem saída física. Você senta à mesa, digita, envia. Nada de concreto acontece. O ciclo do estresse nunca se completa. A moto completa esse ciclo em toda saída. Suas mãos trabalham, seus olhos veem resultados, seu corpo sente consequências. O ciclo se fecha, a química se reajusta. Então, quando alguém diz que você deveria conversar com alguém em vez de só sair para rodar, essa pessoa não entende que você não está escolhendo a opção inferior. Está escolhendo um método diferente de entrega para o mesmo resultado neurológico. O terapeuta reduz o cortisol por meio da reformulação cognitiva. A moto reduz o cortisol por meio de atenção forçada ao presente e engajamento físico. O terapeuta ativa a consciência do momento presente com atenção guiada. A moto ativa isso pela exigência de sobrevivência. O terapeuta tenta romper os ciclos de ruminação por intervenção verbal. A moto rompe esses ciclos por falta total de capacidade. Portas diferentes. Mesmo cômodo. Você não está fugindo dos seus problemas nessa moto. Está dando ao seu cérebro a única coisa de que ele precisa para processá-los. O reajuste neuroquímico que permite que o processamento comece. O rolê não resolve nada. Ele limpa a interferência para que você consiga ouvir o sinal. E a pessoa que volta para casa depois desse rolê não é a mesma que saiu. Volta mais calma, mais lúcida, mais regulada, mais presente. É alguém que consegue sentar à mesa do jantar sem travar a mandíbula. É alguém que consegue ter a conversa que era impossível 2 horas antes. O rolê não substituiu o trabalho. Tornou o trabalho possível. Se você já entrou na garagem sabendo que a última hora salvou você de uma semana que não tinha certeza se conseguiria atravessar, inscreva-se. É aqui que os pilotos vêm entender por que a estrada funciona. E me diga nos comentários, qual foi o rolê que mudou algo dentro de você que nada mais conseguia alcançar? Não o mais longo, não o mais rápido. Aquele em que você saiu quebrado e voltou diferente. Quero ouvir o que aconteceu naquela estrada. Tem mais uma coisa que torna a moto diferente de outras válvulas de escape físicas. Correr reduz o cortisol. Levantar peso reduz o cortisol. Mas ambas ainda deixam espaço para a mente vagar. Você pode correr 8 km e passar cada passo inteiro dentro da própria cabeça, revivendo exatamente a conversa da qual estava tentando escapar.
A moto não permite isso. A exigência cognitiva é absoluta. Suas mãos, seus olhos, seus pés, seu tronco, seu equilíbrio, sua noção espacial, tudo ocupado ao mesmo tempo. A ruminação não ganha nenhuma fresta, não ganha nada. E é esse deslocamento total que torna a moto mais eficaz que a academia para o problema específico do pensamento compulsivo em excesso. A academia dá ao corpo algo para fazer, enquanto a mente continua no mesmo ciclo. A moto dá ao corpo e à mente algo para fazer ao mesmo tempo. O ciclo se rompe porque não sobra processador para mantê-lo rodando. Isso não é fuga, é engenharia.